e a todas. Boa tarde, Arlete. Você está muito simpático, viu? Bom, vamos dar início ao nosso atendimento fraterno de hoje. Vamos iniciar esse mês de abril, fazendo aqui uma meditação sobre o livro Vigiai e Orai. E ele fala sobre frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Todas as ações repercutem. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e de sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece, Lourdes, te alcança onde tu está. Se te transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal não entra na frequência vibratória da desarmonia. Então, esse tema ele fala de frequência vibratória, e aqui no final ele diz: quem não oferece sintonia para o mal não entra na frequência vibratória da desarmonia. Então, hoje, a nossa irmã Alé vai falar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele retrata pagar o mal com o bem. Se você não sintoniza na frequência do mal, o bem prevalecerá. Então, nesta sintonia, elevamos o pensamento a Deus, agradecemos o Pai, agradecemos o Divino Mestre Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga, mentor espiritual desse trabalho, por nos trazer hoje a nossa irmã Arlete para nos falar sobre esse tema, pagar o mal com o bem. Arlete, você tem 45 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, nós iremos conversar. A palavra está com você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Gente, nós hoje vamos falar desse tema porque, assim, antes de começar, de escolher, nós ficamos muito na dúvida de que falar, né? Porque é tanta coisa que a gente gostaria, né, de conversar, que, na verdade, esse encontro, ele não é uma palestra, né? Eu coloco como um encontro de almas, de reflexão, né, de aprendizado e de conhecimento para todos nós, né? Então, eu escolhi esse tema porque, nos últimos tempos, nós temos vivido momentos muito difíceis, em todos os sentidos, comportamental, né, existencial, espiritual e moral. Então, aqui nesse capítulo, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ele fala exatamente pagar o mal com o bem.
E quando Mateus, no capítulo 5, versículo 20, 43 a 47, ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes somente aquele que vos ama, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que vossa justiça não for mais abundante que aqueles dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Eu resolvi ler esse pequeno trecho do Evangelho para que nós pudéssemos entrar, né, nesse assunto e refletir. Ontem, na palestra do Bernardo, quem teve a oportunidade de ouvir, ele falava da paz. E aqui nós vemos dois conceitos, o mal e o bem, né? Algo que está conosco sempre. Uma hora nós somos bons, uma hora nós somos ruins. Nós não somos totalmente maus, mas também nós não somos totalmente bons, né? Então, vamos refletir diante de toda essa situação, né? Situação que nos permite aceitar, né? Não nos permite aceitar hoje nos dias atuais. O bem, quando alguém nos fere, quando alguém nos agride, quando alguém nos trata mal. Como agir diante de uma pessoa que nos faz tudo isso? Esse mesmo afeto, esse mesmo carinho que Mateus nos fala aqui, da gente dar o outro lado da face, da gente aceitar, né, da gente entender, é difícil, é muito difícil. Mas Jesus, ele pede isso, ele quer isso de nós, né? E nós precisamos ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque nós somos falhos, nós também erramos. Nós também, às vezes, precisamos que os outros nos perdoem pelos nossos atos, né? Nós precisamos que os outros não entendam os nossos erros, né? Então, parece até um paradoxo, né? A gente dizer que perdoa, que está preparado, né? Que vai perdoar, e, no entanto, a gente ainda não tem esse sentimento aflorado em nós. Mas tudo na vida tem um processo, tudo na vida tem um amadurecimento. Nós não somos bons, mas nós não somos maus, conforme a gente já falou. Nós passamos por processo. O que nós fomos ontem, e o que nós fomos hoje, e o que nós seremos amanhã. O que nós fomos ontem nos envergonha, porque hoje nós temos maturidade para entender o que nós já fizemos. E o que nós já fizemos nos envergonha. E o que nós vamos fazer ainda parece muito distante. Mas nós estamos na caminhada, nós estamos nesse processo, nós estamos com a vontade de amar, de mudar, de nos transformar. Então, partindo desse princípio, o que é o mal, né? O que é o mal? O que é o mal diante de tantas beleza, de tanta bondade, de tanta coisa boa que nos acontece?
O mal não tem vida própria, é apenas a ausência do bem. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Já o amor é de essência divina e está presente nos corações de todos os homens, mesmo em estado latente, esperando a oportunidade de germinar, crescer e florir. Isso quem diz é Joana de Ângeles. Ou seja, não existe mal, existe a ausência do bem. Da mesma forma que não existe a escuridão, existe a ausência da claridade, da luz. Então, nós nascemos, nós estamos aqui para ser bons, né? Para ser leais à nossa vida e o que foi proposto para nós. Mas nós ainda temos as nossas falhas, nós ainda temos as nossas fraquezas, né? Então, nem por isso, pelas minhas fraquezas, eu posso julgar o outro que ainda está na condição de ser errante, né? Ele ainda está naquela condição de aprendizado. É como uma escola. Eu já passei por aquilo ali, eu sei como é que é. Mas, infelizmente, o meu lado ainda superior e de orgulho, eu começo a julgar o outro pela condição que hoje ele está, que um dia eu já estive, né? Eu não entendo. Eu não entendo ainda quem bebe, ainda quem precisa viver, ainda na luxúria, no mundo das brincadeiras, dos vícios, eu não entendo. Eu julgo, mas um dia eu estive lá. Talvez nem não nessa existência, mas talvez até em outra, ou até mesmo nessa existência. Então, o mal vai estar sempre presente em nossas vidas, né? Mas nós estamos no processo do bem, né? Deus, em sua infinita misericórdia, não permitiria mal algum em nossas vidas se dela não retirasse um bem maior. Santo Agostinho. Então, Deus é amor, Deus é bondade. Deus, ele não quer, em nenhum momento, o mal, ele não nos julga, ele não nos condena. Somos nós que fazemos tudo isso. Somos nós que ainda procuramos o lado escuro da vida. Mas nós estamos no progresso, nós estamos tentando, cada um a seu modo, cada um no seu grau, cada um na sua compreensão. A natureza, ela não dá saltos. Um dia, todos nós iremos entender a razão de estarmos aqui, a razão de nossa vida e a razão de nossa missão. Hoje, talvez, ainda não temos essa compreensão porque estamos em estado diferente. Às vezes nós sentimos a necessidade de deixar tudo para lá e vivemos na ignorância. Mas da ignorância nós já viemos, né? Um dia nós não tínhamos a consciência que temos hoje. É comum você ver ainda muitas pessoas que vivem totalmente alheia a uma vida de responsabilidade, né? Pessoas que ainda acham que estão aqui simplesmente para viver e gozar a vida, sem responsabilidade, sem compromisso, sem vontade nenhuma de servir. E nós que hoje já temos essa compreensão, às vezes você diz, poxa, eu acho que se eu vivesse nessa condição, eu seria mais feliz. Mas você já veio daquela condição. Um dia você foi ignorante, um dia você foi irresponsável, um dia você não quis saber, e hoje a responsabilidade te chama e você tem que mudar de postura, você tem que mudar de conduta. A tua moral já não é mais a mesma. Então, com isso, a vida força você a ter um outro tipo de postura e de comportamento, entendendo aquele que ainda está na condição de inferioridade moral do que a tua. Mas não se preocupe, porque ele também vai chegar. Ele vai chegar na tua condição e, quem sabe, até passar de você. Qual a origem do mal?
De onde veio o mal? Por que que o homem é mau? Deus é infinitamente bom. O mal vem da negação de Deus. Pode ter certeza. Quantas pessoas não são revoltadas porque acham que Deus não olha para ele, não cuida dele, enquanto outros vivem em condição melhor, e aquilo se cria uma revolta, aquilo se cria um ódio, uma raiva, e ele começa a ter comportamento totalmente fora da sociedade, né? Do que a sociedade nos pede, né? Que é o compromisso, que é a responsabilidade, e ele acaba se comportando como esse homem mau, né? Porque ele não aceita aquela condição. Qual a origem do bem? Produto do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós passamos a entender essa verdade, que o Evangelho cita a todo momento, a gente começa a ter outra postura, né? A gente começa a mudar, a gente começa a aceitar. Por quê? Porque você vai procurar entender as razões da sua infelicidade, entre aspas, da sua condição que você está vivendo hoje. Você vai entender que o mal que você produziu, que você produz, ele não vai te levar a lugar nenhum. Então você passa a ser uma pessoa boa, né? Todos nós temos deslize, todos nós nos cobramos o tempo todo, há uma cobrança incessante, principalmente quando você passa a conhecer essa verdade que está aflorando em você, né? Seja qual for os seus atos, você começa a cobrar, a se cobrar o tempo todo. E assim vai ser daqui para frente, porque essa verdade chegou até você. Então você já tem esse conhecimento. Então você precisa mudar a cada dia, a cada hora. As suas atitudes sempre vão estar em constante mudança, porque você já não aceita mais aquela condição de homem velho. Aí você começa a exigir mais de você, porque na verdade é isso que Deus quer de nós. É uma mudança de dentro para fora. Nós temos que aprender a entender por que que nós estamos passando por determinadas situações. Nós já tivemos, nós que estamos aqui, nós sabemos de outras existências e como nós vamos ter futuras existências. Então, o momento é esse, a hora é essa. Se não existisse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Quem diz isso é Kardec. Então é necessário que todos nós passamos por esses caminhos, né? É necessário que todos nós passamos por essas trilhas para poder nos transformar num homem de bem. Porque um dia todos nós seremos anjos. Todos nós estamos caminhando para a angelitude. Todos nós estamos caminhando para sermos bons. Mas é necessário que a gente passe por esse processo de aprendizado. É necessário que a gente passe por esse caminho, por esses becos, por essas trilhas do aprendizado. E o mal a gente vai estar sempre lidando. Atualmente nós vivemos num momento de guerra, de polarização, vivemos na falta de aceitação, seja por ordem política, por ordem religiosa e por ordem de cor. Por que que nós vivemos ainda isso em pleno século XXI?
Temos a homofobia, que é outro assunto também, que a gente tem que trazer todo dia e toda hora para ser debatido, para ser falado. A falta de aceitação do outro. O que é que o outro, por que que o outro tem com a minha vida, o que é que a vida do outro faz com que eu me desequilibre, faz com que eu me revolte. Por que ainda? Por que esse mal ainda impera esse mundo? Por que que a religião do outro ainda me ofende, me afeta? Por que que eu tenho que ser advogado de Deus? Por que que eu tenho que defender a minha fé? Por que que não me basta só a mim aquilo que eu acredito? Eu tenho que defender. A cor da pele. Por que que eu não aceito o meu irmão na condição que ele vive, que ele é, que ele está? Então, são essas reflexões que a gente tem que ter, porque nós estamos passando por esse mundo, esses dois pontos, o bem e o mal, o bem e o mal. Você liga a TV, é violência. Você vai conversar com o vizinho, é violência. É uma desestrutura familiar, é uma desestrutura sentimental, é uma desestrutura comportamental. E o que fazer diante de tudo isso? É falar, é defender, é mostrar para o outro que ainda tem condição de mudar. Às vezes a pessoa vive naquela condição de não aceitar o outro por uma criação, pelo marido, pelos filhos. Aí vem com aquela mesma linha de pensamento, maltratando, falando, destratando. Então é o momento da gente ter voz, sabe? Da gente dizer para, nós não precisamos disso. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode chegar. Todo mundo pode estar junto. Então nós precisamos ainda fazer toda essa guerra, toda essa confusão. Por quê? Para quê? Então são essas reflexões que nós temos que ter, principalmente nós que somos trabalhadores da última hora. Nós somos espíritas, estamos estudando essa doutrina, estamos tentando nos modificar, ainda nos pegamos com cada bobagem, com cada tolice, tá? Com cada tipo de comportamento que não é mais aceitável. Então, são essas coisas que a gente tem que nos observar para podermos mudar enquanto há tempo, enquanto se pode. Porque a caminhada, a corrida, ela já está chegando, a chegada já está muito próxima. E quem não estiver preparado vai ficar para trás, vai ter que repetir de ano, vai ter que voltar para aquela antiga sala, né? Ou para a mesma sala que ainda está. Então, nós temos que acordar, nós temos que nos melhorar, nós temos que aprender, né? Então, nós vamos também falar aqui da lei do karma, né? De causa e efeito, melhor dizendo. Cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria, com débitos e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispersarmos. Ou seja, a lei do retorno, né? Tudo que a gente dá, a gente recebe de volta. Nada fica guardado, nada fica escondido. Esses dias aconteceu um crime lá na minha cidade, né? Um crime que chocou a todos nós, porque foi o filho
de uma pessoa conhecida lá da gente. Um rapaz muito jovem, estava numa festa e ele foi assassinado, né? Por uma bobagem, né? Todo mundo ali na brincadeira e bebendo, e aí aconteceu, não sei ao certo o que foi, eu sei que houve um tiroteio, e ele foi ferido e acabou morrendo, e a mãe também acabou entrando no meio para defender o filho, né? Entrou na frente e o tiro pegou nela. Ela está viva, e ele faleceu na hora. E aí, depois a gente conversando sobre esse assunto, aí teve a missa, né, de sétimo dia e tudo, e lá o pai muito, muito triste, e lá teve uma hora que ele disse, ele chorando, né, dizendo, meu Deus, a conta chegou. Aí depois nós ficamos sabendo que ele tinha tirado a vida de duas pessoas, né, o pai. Eu particularmente não sabia, a conta chegou. Então o que é que a gente vê aí? Foi Deus, foi a justiça divina, foi a providência divina que deixou que isso acontecesse, que fez com que isso acontecesse. Fomos nós, somos nós. Todo ato, todo, mas todos os atos que nós praticamos, ele volta para nós. Todo ato, toda atitude, toda palavra, todo comportamento, qualquer coisa, volta para você. Pode ter certeza. Direto ou indiretamente. A dor, a alegria. Então, são coisas que a gente tem que analisar, tem que entender, né, essas razões, porque às vezes nós nos sentimos injustiçados. Por que que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada para poder. Eu nem pedi para nascer. Quem nunca ouviu? Eu não pedi para estar aqui. Por que que eu estou passar por tudo isso? Deus é muito injusto. Que justiça divina é essa que para uns é só alegria, é só dinheiro, é só vida boa, é só status, e para outros, né? Geralmente o ateu fala isso. É compreensível vendo o ateu. Agora, de nós, não. Porque nós já temos o entendimento. Não existe mocinhos e nem bandido nessa história. Todos nós somos um pouco de cada. Então, a gente tem que entender as atitudes do outro. Esse é o momento, né? Então, nós temos por obrigação de sermos bons, né, com quem nos fere. É uma coisa assim meio esquisita, mas nós temos que sermos bons, porque o outro ainda não entendeu a sua condição. Certo? Então, o que fazer? O que é que eu faço quando alguém me fere? Eu não consigo perdoar, eu não consigo ainda entender, respeitar. Ore, ore por ele. Nas suas orações, lembre dele. Peça a Deus que Deus envolva ele com amor, com muita luz, com muito afeto, muito. Agora, claro, cada pessoa recebe o remédio dentro das suas condições. Eu peço, mas se ele tiver o merecimento, né? Porque é a questão dos atos, né? A gente pede a Deus para Deus amenizar. Nós estamos passando por essa guerra, como ontem na palestra, eu volto lá na palestra do Bernardo, a gente está passando por essa guerra e às vezes a gente só tem o olhar para quem está sendo atacado, né? Para quem está sendo atingido, para quem está sofrendo e pelas vítimas de toda a situação que hoje, nesse momento, está vivendo. Mas nós não sabemos as razões. Por que que essas pessoas, esse país, né, eles estão vivendo esse momento ainda. Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não existe mocinhos e nem bandido. Todos nós somos um pouco de cada.
Agora, claro que nós não vamos torcer pela guerra, nós não vamos jogar mais gasolina, nós não vamos atiçar, nós temos que orar, nós temos que pedir iluminação a Deus, pedir proteção, pedir os espíritos superiores, porque todos nós sofremos com a dor do outro. Quem não sofre é porque é insensível, mas todos nós lamentamos por todo esse momento que a gente está vivendo, né? Então, aqui em Mateus, ele diz que o sol, que Deus faz com que o sol se levante para os bons e para os maus. Todo dia, independente do bandido, do Papa, né, do Divaldo, Manduce, o ladrão que está na cadeia, que assassinou, que matou, o sol nasce para todos. Então, com isso, a gente tem que se preocupar com a nossa conduta, com a nossa moral, com o que nós estamos fazendo. Então, nós temos que o tempo todo estar em vigilância, porque essa cobrança, ela vai vir, ela chega, principalmente quando você passa a ter essa visão dilatada, quando você passa a ter esse conhecimento, quando você passa a conhecer essa verdade, essa cobrança ela chega, ela bate na sua porta e ela é muito dura. Não é Deus, não é o Jesus, não é os Espíritos, é você, somos nós, é a nossa consciência. Ela nos cobra e é necessário que assim seja para a gente poder continuar e nos melhorar. É um processo difícil, é um processo que ainda requer muita boa vontade, mas nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para se transformar, para se modificar. E eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante do que aquela dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Olha o detalhe, né? Então a gente tem que fazer a coisa acontecer, para a gente poder ser merecedor desse reino dos céus, que não é o lugar físico, não é o espaço físico, mas o espaço consciencial, né? Onde é que nós queremos chegar? Onde é que está o nosso céu e onde é que está o nosso inferno? Está dentro de nós, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa consciência. A partir do momento que a gente passa a entender, a gente passa a se melhorar como ser humano, né? A gente passa a crescer. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que ele é o contrário. Novamente, Kardec nos mostrando que Deus é tudo de bom e o mal é tudo o contrário, né? Que Deus é amor, Deus é justiça, o mal não existe. Quantos casos a gente não já ouviu de pessoas que se transformaram, né? Que se modificaram? Nós mesmos. Eu gosto de pegar a gente mesmo. Quantas coisas nós já fizemos lá atrás e hoje a gente se envergonha de que fez. Meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Meu Deus, como é que eu pude ser capaz? E hoje a gente passa a ter essa consciência. Porque não importa o que você fez lá atrás, e nem importa o que você vai fazer lá na frente, o que importa é o que você é hoje, o que você está fazendo hoje. Porque o seu futuro depende das suas atitudes atuais. E o seu passado já não diz mais nada, porque já está lá atrás. Então, a partir de hoje, é que eu tenho que mudar, é que eu tenho que me esforçar, é que eu tenho que ser melhor, onde eu tenho que me preparar mais para dizer, não, que eu fiz errado, mas hoje eu vou tentar fazer melhor. E se eu não conseguir fazer melhor hoje, amanhã eu vou tentar novamente, eu vou tentar, até me aperfeiçoar.
Porque é isso que o Cristo espera de nós. É isso que Jesus. Deus nos deu uma missão. Todos nós estamos aqui, nós somos missionários. Uns com grandes, outras com pequenas tarefas. Mas todos nós temos uma missão, temos um trabalho, nós temos que fazer acontecer. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos mandou aqui para ficarmos de braços cruzados. Deus não nos mandou aqui para a gente ver a vida passar o tempo todo, o dia após dia, a coisa acontecendo e eu esperando a morte chegar, como diz Paulo Seixas. Então, a gente tem que fazer acontecer. Tá? E a hora é essa, se esforce, tente mudar, tente crescer, tente fazer algo diferente. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar pela gente, a gente começa a trabalhar pelo outro, a gente começa a trabalhar pela humanidade e a gente acaba trabalhando por todo o universo, porque nós somos um todo, né? Todos nós precisamos um do outro. Então, essa é a necessidade que nós é, temos que ter em relação à vida, em relação ao progresso, em relação à nossa missão. Então, o mal, pode ter certeza, ele não existe. Ele não existe. A partir do momento que eu colocar no meu coração esse sentimento, não é fácil, não é fácil. Tem coisas, principalmente, né, assim, a nível dentro de um todo, que você sabe que às vezes ainda a raiva, o ódio, a discórdia, né, ainda vem à tona. Mas a gente tem que trabalhar nisso da gente. A gente tem que orar. A gente tem que orar pelos políticos. A gente tem que orar pelos nossos adversários. A gente tem que orar por aqueles que nos perseguem. A oração é a nossa arma maior. Né? Então, a gente tem que pagar o mal com o bem. A gente tem que fazer, mudar o que chega até nós como maldade. A gente tem que voltar com flores. Né? Como uma história que sempre Divaldo conta, que diz que uma senhora, as duas vizinhas, uma tinha raiva da outra, e um dia uma mandou um jarro de um presente muito bonito e mandou estrum de gado, né, para ela, ainda fresco. Aí mandou para a vizinha numa caixa muito bonita. Aí a outra abriu, quando abriu, aí ela mandou um bilhetinho, tá aí, que você merece. Aí ela olhou, aí pegou aquele estrum, botou na roseira, plantou e a roseira deu lindas flores. Ela pegou ali as flores, quando já estavam alguns dias depois, pegou as flores, mandou um buquê de rosa, aí escreveu: olha aqui para você, é o que você merece. Todos nós damos aquilo que temos. Se eu tenho amor, eu vou dar amor. Se eu tenho ódio, eu vou dar ódio. Então, cabe a nós o que é que nós queremos ser, o que é que nós estamos querendo doar, dar, né? Porque a lei do retorno, ela volta. Não adianta a gente achar que fica por isso e que está tudo certo e que ninguém está vendo. Pode ter certeza que não. Nós estamos vendo, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não estamos escondendo nada de ninguém. Porque não é Deus, é você que está vendo. Você sabe quais são os seus atos, você sabe o que é que você fez, o que você ainda precisa fazer. Então, quando nessa passagem, nesse capítulo, onde se fala tudo ligado à questão do comportamento, né, dos inimigos desencarnados, ele fala da vingança, se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. Então, todo esse capítulo ele é muito, muito gostoso de ler, porque ele nos traz a reflexão. Sabe? Esse tipo de comportamento que nós ainda temos, né? De querer nos vingar, de querer agredir, de querer invadir a privacidade do outro, de não entender que o outro ainda está numa situação inferior à sua, naquele momento de aprendizado. Então, a gente tem que tentar mudar esse tipo de atitude, porque somos nós que ganhamos. Tá?
sabe? A partir do momento que você faz a coisa certa, as coisas mudam. Você fica melhor, você fica tranquilo. E não tem nada no mundo melhor do que a sua paz interior, a sua tranquilidade. Se alguém te fere, deixa, é melhor você. Chico já dizia, é melhor eu ser ferido do que eu ferir. A gente acha que não, mas é melhor a gente ser agredido do que ser o agressor, porque volta para você, né? Uma hora vai voltar. Então a gente tem que ter esse olhar, essa visão e essa compreensão. E assim, com isso, eu acho que eu já falei quase tudo. Aí tem uma parte aqui também de Paulo, que ele escreveu uma carta aos Romanos, que ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Né? A gente tem que, eu acabei de dizer, a gente tem que fazer da pedra um castelo, a gente tem que fazer uma casa e não agredir, agressão, né? Voltar aquelas pedras com agressão. A gente tem que ser maior do que o agressor, né? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa fala. Eu acho que já deu, né? Já falta 15 minutos para as 4, eu acho que para a gente não extrapolar, né? Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês tenham refletido sobre essa mensagem de hoje à tarde. Microfone, Walter. Microfone, Walter. Muito bem, Arlete. Sua fala foi bem clara. Mas o tempo não acabou, não. Acabou os primeiros 45 minutos. Está preparada para me responder alguma Bora, pergunta? manda. Se eu não souber, Manda. você, eu peço aí a Silvia para responder, a Bom, aqui Tatiana, você a falou do Antônia. capítulo 12, né? Amar os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Mas o que eu fiquei bem na minha memória foi essa primeira frase. Ele diz: aprendeste o que foi dito. Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. Então, isso nós aprendemos, não é isso? Nós aprendemos, de alguma forma, que a gente deve amar aquele que nos ama e tacar o pé naqueles que a gente odeia. Aí ele continua: eu, porém, vos digo, amarei o vosso próximo, que vos persegue e vos calunia, e amar aquele que vos ama. E eu pergunto: eu, porém, vos digo, nem todos conhecem Jesus, nem todos seguem Jesus. Como a gente pode entender que tantas pessoas que ainda fazem o mal, porque ainda estão ligados no que aprenderam? O que a gente pode fazer por aqueles que não conhecem Jesus? Queria ouvir você. Pronto. Olha, eu falei o seguinte: todos nós estamos numa caminhada, todos nós estamos andando. Ninguém, apesar de você está ouvindo, você está vendo, você, às vezes, você tem determinadas atitudes. Naturalmente, que tem pessoas que são incrédulas, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam em Jesus, exatamente pela questão da justiça, da falta de justiça social. Poxa, enquanto eu trabalho, me mato, tem ali.
é o fulano que está bem de vida, ou então, por que que aquele mendigo está pedindo esmola? Por que que lá na Ucrânia está acontecendo essa guerra enquanto a Rússia ataca e tal? Então, quer dizer, vai ter sempre um tipo de pergunta em relação a isso. Não conhece, mas vai chegar o momento, vai chegar. Exatamente, ele diz aqui, quando ele diz, amai o teu próximo e odiareis o teu inimigo. Porque isso aí foi ensinado para nós. Né? A gente tem que nos defender, a gente tem que odiar quem odeia. Até alguns anos atrás, a gente pensava assim, você pensava assim, Walter. Todos nós pensávamos dessa forma. Então, hoje, com essa verdade que aqui está, chamado Evangelho, né, nós estamos nos modificando. Nós estamos entendendo que o nosso inimigo não é o agressor. O nosso inimigo somos nós. O inimigo, ele está nos atingindo porque nós estamos com as portas abertas para ele atingir. Né? Nós estamos abrindo os braços para ele atingir. Você vê um cachorro, quando ele ladra para a gente, se você não revidar, o cachorro ele vai continuar latindo o tempo todo e ele não vai te atacar, porque o animal ele só ataca quando ele se sente ameaçado, a não ser quando ele tem um problema, ele vive preso, tem várias razões, mas ele não vai ficar lá latindo. Esse cachorro, pronto, você vai embora. Então, da mesma forma, o que fazer diante dessas pessoas que não ainda, não é que não, ainda não conhecem Jesus, mas eles vão conhecer. E Paulo, a gente vê a história de Paulo. Quem foi Paulo? Quem foi Paulo de Tarso? Né? Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quanto mais Jesus dizia, ou melhor, Jesus não, como é o nome dele lá que o Paulo matou? O Paulo, e que ele dizia, não tem problema, Estevão. Da mesma forma que que Saulo hoje, ele persegue Jesus, da mesma intensidade, é a mesma intensidade de amor que ele vai ter em relação a Jesus. Então, tudo é uma questão de tempo. Não, olha, tá tudo certo, não está nada fora da ordem. Todos nós um dia vamos chegar lá, né? Quer falar alguma coisa? Então é isso, eu acho que essas questões. Deixa eu só falar uma historinha bem que eu lembrei de uma colega, ela tinha de um menino, acho que o menino tinha uma faixa de uns 6, 7 anos, e tinha um priminho da mesma idade, né? E o priminho batia no meninozinho, filho da minha amiga, batia que só nele. Aí, uma vez o menino chega para a mãe, para a Germana, para essa minha amiga, e diz assim: Mamãe, fulano de tal tá me batendo, mamãe. Ah, mamãe, eu não aguento. Aí ela, para não dizer, pô, bata nele também. Aí ela disse assim, pô, não deixe ele bater. Aí ele olhava e disse assim, mamãe, mas eu não deixo, ele me bate. Mesmo assim, quer dizer, mesmo assim ele me bate. Então, quer dizer, as pessoas às vezes não têm conhecimento, mas sabem o que é certo e o que é errado. Porque ela não ia dizer, bata no seu primo também, faça a mesma coisa. Não, não é assim. Ou chama as duas crianças, vão conversar, você não pode bater, carinho e tal. Mas você não pode, da mesma forma, o inimigo, você não pode com ele, se afasta dele, ora por ele, e deixa que Deus tome de conta, porque vai chegar a hora que tá tudo certo. Microfone. Muito bem, Arlete. Excelente palestra. Muito bem trabalhada, muito bem comentada. E você respondeu a minha pergunta. Bom, então, nesta harmonia, vamos convidar a nossa irmã Antônia para fazer a nossa prece de encerramento e assim harmonizando com quanta luz. A palavra está com você, Antônia. Boa tarde, vamos assim agradecer a Deus por esta oportunidade de vibrarmos, de meditarmos o seu Evangelho, pagar o mal com o bem. Agradecemos assim a todos os benfeitores que nos assistem nessa tarde, a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que Deus derrame o seu amor infinito e a sua misericórdia sobre nós,
sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, aonde quer que estejam. Que possamos, assim, mentalizar Jesus com seu amor, com seu raio de luz, a nos banhar neste exato momento. Que esta luz venha transpassar todas as nossas intimidades, clareando, assim, todas as nossas imperfeições que estamos perseverando para melhorar, para transformar. E que a nossa luz se una com essa luz divina e leve para junto dos nossos irmãos aflitos que estão espalhados sobre todo o nosso globo, todo o amor que necessitam, todo o amparo, toda assistência. Que Deus misericordioso ampare assim a todos nós e toda a humanidade, e todos os irmãos e irmãs que trabalham, ajudando e assistindo os necessitados. Pedimos assim ao Pai amado, não porque merecemos, mas porque estamos aqui na tua obra, acreditando, Senhor, em nós e em nossa fé. Fortalece-nos, Senhor, os nossos pensamentos contra todo e qualquer mal. Ilumina, Senhor, os nossos corações para que um dia possamos ser dignos da tua seara, do teu reino. Pois estamos aqui, Senhor, a te buscar, te pedindo perdão por os nossos erros e as nossas falhas e pedindo também por todos os irmãos que se encontram conosco desencarnados, sofredores, endurecidos, seja de qual for a natureza, Senhor, que o Senhor desperte como as gotas do orvalho o coração de cada um. Pedimos pelas nossas crianças, que o Senhor ampare a todas elas, as da nossa casa espírita, e de todas as casas espíritas, Senhor. Leva, Senhor, de nós o nosso abraço fraternal para todas as crianças, para todos os idosos, para com todos aqueles irmãos que estão em reclusão, mas precisamente, Senhor, ilumina cada pensamento, cada consciência, cada espírito que aqui se encontra neste dia de hoje. Que possamos partilhar sempre, Senhor, tudo aquilo que aprendemos do Teu Evangelho. Que possamos, Senhor Jesus Cristo, crer em Ti, somente em Ti, e praticar diariamente os Teus ensinamentos. Corrige-nos, ó Senhor Jesus Cristo, aquilo que sai da nossa boca, que seja puro e verdadeiro. Corrige as nossas mãos quando tocar, que possam assim, Senhor, ser feito a tua vontade. Ilumina os nossos olhos e os nossos ouvidos, diante de tudo e qualquer coisa. Fica conosco, o Mestre Jesus, e dai-nos a certeza desta vida infinita, desta eternidade que nos ampara. Fica conosco, Mestre, para todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós. Quanta luz vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz,
quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Seja louvado. Assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima, que teremos a palavra do nosso irmão Cleiton. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tem toda a razão. Há um tempozinho para falar que neste mês nós teremos a nossa sopa antecipada. Não ficará mais no terceiro domingo, ficará no segundo domingo, em decorrência do feriado da Semana Santa. Qualquer esclarecimento, procure a Socorro Santos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tá.